Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Neste vídeo aqui, eu vou apresentar para vocês alguns pontos importantes da unidade 2, a unidade de estudo 2. Nesta unidade, nós vamos nós nos ocupamos diretamente com a religião como objeto de pesquisa, né? Estamos fazendo um componente que se chama pesquisa em religião, então é mais que natural que depois que a gente se entender naquilo que é ciências da religião ou teologia, é importante a gente saber, afinal de contas, o que é religião. E aí pode ser que você diga assim, tá, mas isso aí a gente já viu lá em Introdução às Ciências da Religião, já teve alguns conceitos lá, a gente discutiu em algum instante lá em Psicologia da Religião, Sociologia da Religião, vira e volta, a gente está falando o que é religião. Mas um ponto interessante quando a gente vai discutir a religião a partir da pesquisa é entender que o conceito religião, isso foi aquilo que o professor Oneide abordou lá no componente Introdução às Ciências da Religião, é um componente, é um conceito muito traiçoeiro. Por quê? Porque quando a gente fala em religião, se eu falo aqui em religião, será que eu estou falando da mesma coisa exatamente daquilo que vocês estão pensando quando me ouvem falar religião? Eu acho que não necessariamente. E aí que nós temos um problema, que é razão de diversos mal-entendidos. E aí, o primeiro ponto importante dessa nossa primeira unidade é: sempre que vocês forem fazer uma pesquisa, um trabalho sobre religião, é importante, quer seja na introdução, quer seja num primeiro capítulo, quer seja numa boa e caprichada nota de rodapé, vocês dizerem a partir de qual conceito de religião vocês estão partindo. Isso é importante porque aí ajuda a situar tanto a pessoa leitora quanto outras pessoas pesquisadoras que possam vir a se ocupar com o texto de vocês. E isso é importante porque, como eu disse, é um texto, é um conceito, melhor dizendo, muito traiçoeiro. Porque se a gente está falando de religião, a gente está falando do quê? Está falando do fenômeno religioso, mas o fenômeno religioso em qual abordagem, em qual perspectiva? Tá, e está se referindo a uma religião específica ou não? Por exemplo, eu que fui criado dentro de um contexto cristão, né, no Brasil, e dentro do contexto cristão, num contexto protestante, mas daí num contexto protestante tradicional ainda, que a gente pode chamar de tradicional, né, que são os protestantes de imigração, né, os protestantes de missão da primeira fase, né, né? No meu caso específico, a religião luterana, né? A igreja luterana, a confessionalidade luterana, olha só. Falei religião luterana, confessionalidade, luteranismo, né? Que é esses ismos que a gente põe. Então, olha só, isso aí já dá uma confusão danada, porque, e mesmo se eu falo de luterano, né? De ser luterano, o que significa ser luterano ou luterana, né? E aí, com base em qual perspectiva, né? No Brasil, a gente tem desculpa, pelo menos duas vertentes, digamos assim, da tradição luterana, sem falar de pequenas dissidências que ocorreram por aí, que fazem outras releituras do que é ou não, o que significa ou não ser luterano ou luterana. Então, é muito importante que dentre as primeiras coisas que nós formos fazer nos nossos estudos, a gente busque caracterizar o que é religião. Como é que eu estou entendendo, com base em qual pessoa teórica, qual é o paradigma, qual é a conceituação. E é muito importante a gente não se desviar daquele conceito, porque não adianta eu trazer algum conceito num trabalho meu de religião e depois
eu tá falando outra coisa que não remeta àquele conceito, ou que não signifique aquele conceito exatamente, tá? E aí a gente tem um problema, porque eu falei uma coisa, mas aquilo que eu estou falando sobre um determinado fenômeno religioso não corresponde àquele conceito que eu usei como base. Então não adianta, sei lá, colocar um conceito de religião só porque precisa, porque é bonitinho e é um conceito que eu gosto, se ele não pauta toda a minha reflexão que vem na sequência. Então, isso é importante. E aqui, eu estou me referindo especificamente às pesquisas, aos trabalhos que nós faremos sobre o fenômeno religioso a partir da academia, né? Ou seja, de pesquisa, de estudo, de abordagem crítica, etc. e tal. Tá? Porque quando a gente estiver no contexto da sala de aula, na educação básica, falando sobre religiões mundiais, sobre confessionalidades dentro do cristianismo, sobre, sei lá, magia, rito, possessão, determinados temas, aí a ideia, no fundo, de religião pode sofrer pequenas alterações. Só que isso eu não vou confundir a cabeça da criançada, né? Aí, nesse sentido, não. Aí eu vou me ater às estruturas que estão ali calcadas nos manuais. Então, se eu vou falar de características do budismo, por exemplo, vou ancorar ali, né? Mas eu tenho uma estrutura base. E os manuais, né, os materiais didáticos que a gente vai seguir nas aulas, né, eles estão construídos a partir de algum tipo, a partir de um tipo de estrutura. Então, nesse sentido, não é tão problemático, né, o foco ali, porque o foco na educação básica é um foco pedagógico, formativo, que tem a ver com construção de um olhar crítico, né, crítico e respeitoso, né, nesse sentido, em relação às diferentes religiões. Mas aqui especificamente nós estamos falando de pesquisa. E quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente está discutindo, problematizando e tudo mais, tá bom? Então, é muito importante, como ponto de partida, a gente trazer um conceito de religião. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, olhando aqui o texto, que acho que é importante, aqui tem um extrato de um livro muito bacana, que é O que é a Ciência da Religião, do Hans-Jürgen Greshart, que é bem interessante porque ele vai trazer um elemento estruturante da religião e ele vai trazer um olhar, né? Ou melhor dizendo, ele vai trazer uma explicação de como a pessoa cientista da religião olha para o fenômeno religioso e o que distingue o cientista ou a cientista da religião em relação a um sociólogo, a um antropólogo, a um teólogo, a um educador, enfim, né, a um outro ou a uma outra profissional de outra área. Então, para a pessoa que estuda religião, no caso somos nós aqui, nós sempre vamos buscar enxergar a religião como totalidade, ou seja, a partir dos diferentes elementos que interferem na nossa vida social cotidiana. A gente vê como totalidade e como essa totalidade comumente se apresenta, a partir de 4 maneiras. A partir da ideia de comunidade, a partir de um sistema de atos, né? Os processos rituais, a vida cultica, né? Estruturas de narrativas, textos sagrados, as doutrinas, que é um exercício de sistematização, né, das crenças, das práticas e tudo, de institucionalização mesmo, né? E a experiência religiosa em si, a forma como ela foi sedimentada,
né, a partir do instante que ela é vivida, ou seja, os textos sagrados originários especificamente, elementos da tradição oral, né, que são os elementos palpáveis do fenômeno religioso, né? Porque agora eu não vou, sei lá, discutir o subjetivismo de uma determinada crença, eu vou ver como essa experiência pessoal se traduz concretamente, né? É o que a gente faz quando a gente estuda, por exemplo, teologia ou mesmo ciências da religião a partir da lógica do cristianismo, por exemplo, né? Eu posso fazer uma pesquisa de campo, pegar uma determinada comunidade e fazer perguntas sobre como você vê Deus, como você entende a fé, o que você acha do pecado, né? Que você vai ter um tipo de abordagem. Agora, a partir dos elementos sólidos da experiência de fé, aonde essa experiência de fé se traduz? A partir do testemunho. E o testemunho está nos textos sagrados, né? Então, esses elementos todos, ou essa visão total, ela está engendrada a partir de objetos reconhecíveis e verificáveis. E esses objetos, essa totalidade, ela está nesses quatro pontos de análise, nessas quatro perspectivas, nessas quatro abordagens. Então é interessante esse tipo de discussão porque essa estruturação bem generalista, digamos assim, que o Gresham propõe, visa justamente driblar um pouco aquela estrutura, aqueles conceitos todos de ciências da religião. De ciências da religião, não, de teologia. Né? E ele faz isso não dizendo, agora não precisa trazer um conceito de religião, não é nessa direção, mas no sentido de trazer pontos possíveis de análise para aquilo que nós formos fazer. Né? Então, se nós vamos nos ocupar com algum elemento religioso, como é que a gente faz isso? A gente pode olhar para a comunidade, para a forma como a comunidade se estrutura, como ela se comporta. A gente pode olhar para os processos rituais, os mitos, os ritos, as narrativas. Pode fazer a relação entre eles, né? Ou seja, a partir de elementos que possibilitem a gente tecer as nossas análises, né? De uma maneira que dentro da ciência a gente que é fundamental dentro da ciência, que é a documentação e a verificabilidade. Né? Além depois, claro, da construção lógica, do raciocínio, da objetividade, aquelas coisas que a gente viu lá em metodologia da pesquisa, né? Nesses componentes de epistemologia mais introdutórios. Então, aqueles elementos de ciência que a gente discutiu lá em metodologia da pesquisa, eles se aplicam aqui. Né, quando a gente vai se ocupar com um fenômeno religioso. Então, a gente não tem como ignorar isso nesse processo. Né? Acho que esse é o ponto mais importante desta unidade. E aí, para encerrar, tem um texto fantástico, também do professor Frederico Pipper, e é um texto significativamente recente, intitulado Religião, Limites e Horizontes de um Conceito, que é muito interessante porque ele vai fazer toda uma discussão conceitual ou da evolução do conceito de religião dentro do espectro das ciências da religião. Tá? Então, leitura muito importante essa do Frederico Pipper como conclusão. Pois bem, acho que era isso em relação a essa unidade. Vocês, havendo dúvidas, questionamentos, encaminhem pela tutoria e oportunamente, então eu posso, caso responder para a tutoria e a tutoria interage com vocês, ou eventualmente, se elas forem muito gritantes assim, aí eu posso gravar um vídeo aqui comentando os diversos questionamentos, caso haja. Tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima unidade de estudo.